Fala, Sidney, boa noite. Você tá bom ou não? Vou compartilhar a tela aqui e vamos dar play aqui nossa atualização do mercado de fertilizantes. Vamos lá. Vou dar mais um minutinho só para ver se entra mais uma galera aí, porque convidei bastante gente. Opa. E aí, Vitor, como é que foi o mercado hoje? Deu uma reagidinha, né? Deu, fechou? Hoje foi engraçado. De noite tava, no noturno tava com 18 de queda. Aí eu até mandei um negócio na comunidade lá, deu 2 minutos, o secretário americano largou uma nota que os Estados Unidos vai vender 12 milhões de toneladas para a China, não sei o quê, não sei o que lá, o mercado bateu 20 de alta, depois devolveu tudo, aí fechou ainda um 10, 12 de alta aqui durante o dia, sabe? Mas é Sim, sim. provável que eles comprem lá os 12 milhões de toneladas que os americanos falaram, sabe? Se comprar 5, 6 é muita coisa, não tem espaço dezembro, janeiro, para comprar 12, não tem como fazer isso aí, tá? Vamos ver Sim. o que vira e se vai realmente ter compra, porque a China, ela baixou de 23% para 13% das tarifas. Nesse caso, a soja brasileira ainda é mais barata que a soja americana, a não ser pelas estatais, que aí elas não pagam imposto, né? Elas mesmo cobram e recebem. Uhum. Vamos ver se eles vão efetivar a compra, né? É o que tem que acontecer agora. Vamos Mas lá. para nós é mais interessante que eles compram mais do Brasil ou mais dos Estados Unidos para aumentar o Mais no bucho? Brasil, né? Quanto, o bom é que eles quebram o pau lá e continuem comprando soja aqui, porque que nem esse ano, né? Eles não compraram nada lá. Então a demanda ficou tudo aqui. Agora, se eles começam a comprar lá, aí começa a sobrar mais soja aqui. Ano que vem vira um problema aí, o excesso de soja, né? Se a demanda virar para lá e o Brasil colher bem ano que vem aí é 12 milhões a menos que iria para a China, por exemplo, que fica aqui no Brasil. Vai para onde? Não tem muito mercado, né? Uhum. E aí É, o que que pressiona? Carga para cima e prêmios é para baixo, né? Então sim. é o que pressiona de preço aí. Uhum. Mas vamos lá, vamos falar dos adubinhos aí, enquanto o pessoal vai entrando também. É, algumas atualizações e passando por elementos, por nutrientes aí, que é importante. A gente teve, é, quando fala de mercado de ureia, principalmente, de um lado a gente tem a Índia que faz os leilões, que é bastante importante. E do outro, a gente tem a China, que é um dos principais players aí na exportação. Tem esses dois lados que a gente acaba olhando principalmente. E claro, né, nos períodos de conflito no Oriente Médio, a questão do petróleo também impacta o preço da ureia e a disponibilidade ali, porque eles têm várias plantas onde tem petróleo, também tem ureia. Mas nesse momento, o mercado do Oriente Médio está mais calmo, a própria Rússia, que também participa um pouco, está mais calmo. O que fica mais no radar é as exportações da China, que trabalha em cotas, né? Então, ela tem algumas cotas de exportação. Ela primeiro abastece o mercado interno e depois o mercado externo. A China, ela também é estatizada, assim, o governo cuida de não livre mercado, não. Eles colocam regra lá e não tem novas cotas para exportação, mas ainda assim tem bastante coisa para sair, umas 200, talvez 300 mil toneladas ainda a serem exportadas de coisas que já estavam dentro das cotas, né? Uhum. E o que a gente tem aqui, ó, são é o preço internacional da ureia em vários locais. Então tem Brasil, tem Oriente Médio, tem no Báltico, tem nos Estados Unidos aqui, na Índia, no Egito. De maneira geral, eles vêm caindo depois de julho, agosto, aqui eles vêm recuando, que foi lá o período da guerra de Israel e Irã, depois teve o primeiro tender da Índia também, e agora no segundo deu uma seguradinha de preço, mas eles vieram caindo. E aqui é o preço diário da ureia base Brasil para entrega em novembro. Então ele deu um repiquezinho aqui depois da divulgação lá do leilão da Índia, e agora começou a dar uma recuadinha, mas ainda trabalhando nos níveis de 410 de CFR, que é o preço internacional.
Qual que é o fundo do poço da ureia? A casa 380. Isso aqui seria o fundo do poço. Tem uns US$ 30 ainda para cair, para a gente acertar o fundo do poço. Mas, como nesse último leilão da Índia, que o pessoal chama de tender, né? Eles lançaram 2 milhões para comprar, e é uma compra estatizada também. É a RCF, por exemplo, a empresa indiana lá que faz as compras nesse caso. Eles lançaram 2 milhões, compraram 430 mil. Nesse caso, eles vão ter que lançar mais um leilão dentro do ano, provavelmente no final de novembro. E com isso, o mercado fica suportado ali. Ele não cai porque deve ter mais demanda ainda dentro do ano para disputar com o ureia. Se eles tivessem comprado tudo sair do mercado, às vezes a gente ia ter o mercado mais para baixo. Se as ofertas fossem muito maiores do que a demanda, também a gente vê o mercado para baixo. Se os preços que a Índia tivesse comprado fossem muito baratos, também daria uma tendência de queda. Mas aqui eles compraram na casa de 390 até 405, foram os preços arrematados. Então, isso dá uma direção para o mercado. Tipo, aqui é o piso de preço, que é mais ou menos onde a gente está agora. Para mim, comprar mais barato que isso, tem que alguma coisa nova acontecer. Mas o sentimento que fica é que a gente deve ter mais altas aí pela demanda, talvez até US$ 430 dentro do ano, aí, até o próximo leilão. Então, essa novela da ureia, ela continua, vamos dizer assim, ela não acabou ainda quando a gente olha para isso. Sulfato continua caindo bastante também, né? Preço interno nosso caindo, a gente importou muito sulfato esse ano. De novo, né? Sulfato aí é 175, é o preço internacional, 180. Qual que é o fundo do fundo do fundo? Pô, é 150. Mas eu acho que, via relação de troca e preço que a gente está hoje, não vale a pena também esperar para acertar o fundo do poço do sulfato. Ele já está dando algumas boas oportunidades, né? A diferença entre sulfato e ureia vem reduzindo, porque a ureia deu essa caída também. Alguns produtores, porque tem enxofre na jogada, mas a maioria usa ali uma relação, por exemplo, 1,7, 1,6 entre sulfato e ureia para decidir se compra um ou compra outro. Nesse momento, sulfato ainda é mais barato. Abaixo de 1,6 sulfato é melhor, acima de 1,6, perdão, abaixo de 1,6 ureia é melhor, acima sulfato é melhor. Ainda está mais interessante sulfato aí. China arregaçando de exportar sulfato, então a ureia eles têm um controle maior, ureia, MAP, né? Cloreto eles importam, e sulfato, como é resíduo, né, subproduto, conforme a indústria está indo bem, eles vão exportando isso aqui para tirar lá do país. Então, uma exportação 30% a maior, né, do que o ano passado, 15 milhões de toneladas exportadas até agora de sulfato global, né? Não é só o Brasil aqui, mas é o que eles mandaram para fora, vamos dizer assim, tá? E o que está pegando, pode pegar mais no preço do sulfato, que às vezes na ponta não está tão barato, ou em algum lugar ou outro pode não estar tão barato. Frete de retorno, que mudou a tabela da NTT. Então, como é uma matéria-prima muito barata, né, 170, 180 dólares, é o adubo mais barato que existe se for pegar em preço nominal. O percentual do frete importa. Então, se o frete salta US$ 20, um negócio que era 200, vai para 220, aumentou 10%, mas isso vem do frete. Então, essa questão de logística, né, de deslocar uma matéria-prima tão barata, impacta nesse preço dessa matéria-prima. Levar uma tonelada de MAP e uma tonelada de ureia, o caminhão é o mesmo, o nosso é o mesmo, o sulfato é o mesmo. Então, se esse produto é muito barato, o preço da logística, às vezes, afeta um pouco o custo desse negócio lá na ponta, no valor final. Mas, ainda assim, é o mais interessante. Aqui é o preço de cloreto de potássio em várias praças, né? Pegando Brasil, Índia, China, Sudeste Asiático e também Estados Unidos, vem mantendo firme. Deu uma caidinha, você pegar aqui, Brasil, ele deu umas duas caídas aqui, mas ainda mantendo firme, sem tendência de baixar no curto prazo ali, na casa de 330, 345. Importação, ano passado foi 11 milhões, esse ano 11,2, então muito em linha, não deve sobrar em grandes estoques, igual foi uns 2 anos atrás, na guerra da Rússia lá, a pessoa importou muito cloreto e depois sobrou estoque. Esse ano não tem cara disso acontecer. Campotex, que é uma das principais produtores, trouxeram que não vende mais nada dentro de 2025, já estão tomado aí.
e mercado 26, 27 ainda não está atrativo, a relação troca ainda fica ruim quando olha 26, 27, mas o pessoal cotando, olhando, algumas empresas têm referência de preço, mas ainda assim é um negócio caro nesse momento, né? MAP, aqui também, MAP versus várias praças internacionais, vamos colocar aqui, né? China, Brasil, Báltico, Estados Unidos, Marrocos e Arábia Saudita. O MAP vem caindo, né? O Brasil aqui é a linhazinha amarelinha, ele vem caindo, mas vem caindo para todo lugar. Parte disso é a, as cotas de exportação da China foram grandes, a China também exporta bastante MAP, e isso, esse produto está saindo mais agora, isso pressiona preço. Outro ponto é a ausência de demanda, então o Brasil praticamente já foi a safra e reduz a demanda, Estados Unidos também já foi safra, agora não tem tanta demanda, então esse vácuo em demanda dá uma queda no preço nesse momento, mas ainda é caro, né? Caro, ainda não fecha a conta olhando para o MAP, para quase nada. Mas em relação a agosto, que era o topo de preço, o mercado caiu os seus 90, 100 dólares em relação ao pico aqui que a gente teve lá em agosto. E falando do mercado brasileiro, a entrada de NPS, o mapinha chinês, 840, esses outros produtos, eles tiraram, vamos dizer assim, a competitividade do mapa e acaba sobrando estoque na indústria, sobrando produto também, isso pressiona o preço. Mas, de qualquer forma, ainda não está bom. Baixou, está baixando, toda semana ele dá uma caída, mas quem puder esperar, ou quem tem que usar MAP, ou produtos que são base de precificados com base no MAP, então 10,46 lá, ele é usado o preço do MAP mais um markup de tecnologia, outros produtos também usam o preço do MAP como referência para colocar um prêmio extra em cima sobre tecnologia, né? De cada indústria tem o seu, mas ainda assim esse fósforo de alta concentração continua caro, tanto o MAP quanto o triplo. Aqui o preço do triplo também, né? Ele vem acompanhando o MAP, caindo menos, caiu 5 dólares, o MAP caiu uns 15 na última semana, mas ele ainda está fazendo um movimento bem parecido com o ano passado aqui, mas ele tem um pouco mais de suporte do que o MAP, porque o MAP subiu demais, né? Então, na verdade, o ponto é esse, não é que o triplo está caindo um pouco, é que o MAP subiu muito e agora está corrigindo. Boa parte dos volumes que a gente teve aqui foram importados do Marrocos, tem uma indústria nacional forte também, e os valores do triplo costumam seguir onde é que o MAP vai, porque depois do MAP, vou colocar aí uma segunda alternativa do fósforo de alta concentração seria o triplo. Então ele mais ou menos segue a mesma toada, mas não tem um fundo tão distante, ou não deve corrigir tanto, igual, por exemplo, o MAP lá, que saiu, se a gente for pegar no Brasil aqui, de quase 800 dólares para agora 830, né, para 630, né? Se pegar o triplo aqui, ele bateu ali seus 600, agora 545, então caindo uns 35, 45 dólares aí no máximo. Então, o triplo ainda mais firme do que os outros, mas também seguindo o movimento de queda. Super simples, eu acho que essa é a bola da vez. Tá barato, tá no fundo do poço ali. A gente poderia ver alguma coisa mais baixa um pouco, mas ainda é um preço baixo, se você for olhar, né? O que está motivando isso? O alto volume de importação que a gente teve nesse ano, importar 2,7 milhões versus 2,2 do ano passado, então importou bastante, e com isso começando a sobrar estoque, ou começando a ter mais produtos do que demanda, o super simples vai ficando mais barato. E para a indústria também, entre vender super e vender mapa, o que que acontece? Eles ganham dinheiro por tonelada, eles rodam ativo por tonelada. Então, se a concentração é menor, o giro da indústria é maior, e com isso a margem tende a ser maior também dentro desses negócios. Então, a indústria tem feito eu percebo algumas indústrias trabalhando com isso, retirando alguns produtos mais concentrados, colocando outros menos concentrados, porque o volume fica maior e a margem é sobre o volume. Então, isso é um bônus da indústria. É ruim a parte de deslocamento de caminhão, mas de margem isso traz um pouco de atratividade também. Então, pode ser uma tendência a gente ver isso no longo prazo, matéria-prima fosfatado com concentração menor. Mercado 26, 27, eu fui somando alguns reportes aqui, eu pegando algumas informações que a gente conversa no dia a dia, e uma estimativa aí de mais ou menos 1,5 milhão de
toneladas já negociadas para a safra 26, 27. Mato Grosso maior, Goiás, depois tem também os dois principais estados aí que tiveram negócios, não pela parte do produtor tomando tudo de posição, mas principalmente as indústrias tomando muita posição, justamente por o preço estar atrativo e as relações de troca também tá começando a fazer bastante sentido. Aqui 210, né, o preço se afara o preço internacional. Você tem que pôr, por exemplo, ali o custo de porto, mais o frete para trazer para o interior, e ali 4% de imposto, por exemplo, do convênio 100, que é a tributação de produtos importados, para chegar exatamente no preço na fazenda, né? Mas ainda assim seria um negócio bom. Se pegar aqui, ó, fazer contas de trás para frente, os 330 num super simples no Mato Grosso, menos 110 de frete, porto e tudo quanto é coisa, você tem US$ 220 de CIAFAR. Ali está 210, então 10 fica a margem da indústria aí no meio do negócio. É uma conta boa. Se for pegar 330 dividido por uma soja de 20, dá 16 saque e meio, mais ou menos. É algo bom, por exemplo, olhando para a relação de troca. Safrinha, andamento de mercado, né? Atual, 95%, ano passado na estimativa 97%, e na média mais ou menos aí 99% fechado. Safra de soja, perdão. Safrinha aqui 65% já fechado, ano passado uns 60% e na média uns 70%. Então, ainda tem bastante coisa de milho para fechar. Parte desse mercado não roda, porque não chove na soja, o pessoal fica essa insegurança de tomar uma posição, mas o momento é bom quando a gente olha para sulfato, para cloreto, para as misturas do intervente da vida, por exemplo, fica interessante. Fret deu uma encarecida, aqui tem algumas referências, algumas variações de frete em algumas praças, né? E aí tem algumas que subiram até mais, aqui, ó, Paranaguá, Alfenas, se for pegar aqui Paranaguá, Sorriso, 17% a variação mensal, outra aqui, Paranaguá, Maracaju, ó, 14%. A maioria desses fretes é porque entrou em vigor a atualização da NTT, trazendo o frete de retorno tabela cheia. E aí, antes, esse frete de retorno ele valia sempre menos, e com isso ficava mais competitivo no fertilizante. Agora ficou mais caro, impacta primeiro no sulfato de amônio, que é a matéria-prima barata. Num MAP, num outro que é mais caro, esse aumento ele vai diluído. Agora, numa matéria-prima mais barata, esse negócio dá mais na cara. O super simples e o sulfato são mais em conta, vamos colocar assim. Mas subiu. Esses fretes que a Sorriso era 300 e pouco, foi para 500, por exemplo. Outras praças aqui que era bem, bem menos, né? Subiu para caramba aqui. Então, isso aqui pode estar impactando. Não sei se isso dura. Historicamente, sai essas tabelas malucas aí, dura uns 3 meses, os caras derrubam. Conversando com alguns transportadores, alguns produtores, parece ter movimento para derrubar esse negócio. Só que toma um tempo, né? E tem que entender por que isso surgiu também. Por um lado, o motorista está ganhando mais dinheiro fazendo esse negócio, que eu deveria estar ganhando mais, né? Mas isso encarece um pouco o custo. Dólar, esse aqui é o mais legal de ver, né? Porque, enfim, ele vai para onde ele quiser, mas pensando em momento de compra de fertilizantes também, vou pegar até esse outro aqui, para quem olha a conta em reais, muitas vezes, assim por diante, a gente vem num dólar bem alto. Essa linha azul aqui, uma linha de uns 2 anos de tendência de alta, ela estava desenhada aqui antes do câmbio pegar, o câmbio bateu aqui de novo. Essas outras linhas aqui, algumas linhas de suporte que o câmbio tem. Então, tem essa de 5,37, 5,38 que ele está agora, são regiões, né? Não são cravados na estaca os níveis. Então, ele veio aqui, deu uma respirada, e agora ele pode cair até aqui no seu 5,28, mas não dá para dizer que o câmbio está uma tendência de queda ainda antes dele perder, por exemplo, essa linha azul, uma tendência mais longa aqui. Tanto é que ele veio, voltou, veio. Então, no curto prazo, câmbio 5,28 para baixo e para cima, na casa de 5,50 aqui seriam níveis. Acima de 5,50, 5,62 ou 5,75 aqui seriam alguns níveis onde ele bate, trabalha um pouquinho, se ele for subir, ele sobe de novo, trabalha um pouquinho, e assim, para cair é a mesma coisa. Igual ele veio aqui, ele caiu aqui, está trabalhando aqui, se ele vai descer ou vai subir, ele vai trabalhar um pouco aqui nessa região antes de cair. Fato é o menor câmbio desde
junho de 24. Então, é um câmbio baixo, a gente pode olhar assim nesse momento aqui, né? Teve um momento antes aqui, em setembro, mas fora isso, só um ano atrás para ter um câmbio tão baixo assim, igual a gente está vendo hoje aqui também. E para frente, né, tem eleição. Então, o câmbio ele vai obedecer duas coisas. Uma, taxa de juros, diferencial da taxa de juros do Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos está cortando, o Brasil está mantendo. Então, isso traz dólar para cá, isso fortalece que o câmbio caia no curto prazo. A gente tem também inflação no Brasil um pouco mais em linha, caindo 2, 3 meses seguidos ali. Isso também fortalece, talvez, que o Brasil corte juros aí, talvez no ano que vem. Mas nada é tão importante quanto o que o governo vai fazer, né? Ele tem vários pacotes de bondades aí no radar, para gastar um monte, arrecadação e assim por diante, e nada para cortar gasto. E isso também influencia no dólar. Fato que esse aqui é o Polymarket, que é um site internacional de apostas. Tem o Lula na frente, sempre teve um momento aqui que ele empatou um pouquinho com o Tarcísio, agora voltou a subir. Tarcísio não se posiciona, o cargo não sai da moita, então ele acaba ficando meio fraco aqui e o Lula se fortalecendo. É muito cedo ainda, tem um ano ainda para eleição, mas o câmbio vai depender muito do que o governo vai fazer agora, do pacote de bondade, de gasto, não sei o quê, e do resultado, aí, ou como o mercado vai entender isso aqui. O mercado não gosta de incerteza, né? Sempre ouvi isso aí o pessoal falar, se é o Lula, se é o Tarcísio, tem preço nessas duas decisões, existe um preço. Agora, se o Lula fala, eu não vou, e põe o Boulos, aí a gente vai ver o câmbio arrebentar. Sai um Pablo Marçal da vida e também sobe, aí o câmbio pode ficar maluco. Mas enquanto tiver esses dois caras aqui, por exemplo, tem uma previsibilidade do que o Lula pode fazer e do que o Tarcísio pode fazer. Então, reduz o risco de incerteza de mercado, aí falando de câmbio. De oportunidades, né? Safra 25, 26, cloreto ainda é bom na relação de troca, para algum repique, caso tenha. Super simples também, né? Alguém precisar fazer algum repique, alguma coisa, são as duas matérias-primas que ainda tem o custo mais atrativo. Safra 26, 27, super simples, é o que está rodando, que faz mais sentido, olhando a relação de troca, pensando o quê? O pagamento ou dentro do ano ou na safra, março, abril. Eu vi até algumas condições de alguns clientes colocando lá em Goiás para pagamento 38. Não sei, mas vale a pena cutucar, provocar mercado em relação a esse super simples aí para 26, 27. E safrinha, sulfato é o mais barato, acho que não dá para perder esse bonde. Misturas que vão no sulfato, blends, misturas que vão nisso aí. Cloreto, também olhando a relação de troca por milho, está dentro de um patamar ok, faz sentido. Não está ideal o cloreto, mas faz sentido olhar. E ureia, eu vi em algumas praças um pouco mais barato, outras um pouco mais caro. Eu acho que é pontual as oportunidades. Não é bom para todo mundo, mas dá para olhar e encaixar com manejo. Tem gente que não vai usar sulfato, dá para fazer algumas contas de ureia. Eu não esperaria a ureia cair US$ 40 para tomar uma decisão de compra. E também a gente tem que pensar em logística, né? Quem quer receber adubo em dezembro, janeiro, já começa a ficar bem, bem em cima do laço aí, para fazer compras de ureia também. Então, acho que os principais pontos eram esses. Acho que esses encontros nossos de quinta, o objetivo é ser bem pontual, assim, não ficar enchendo linguiça, mas trazer alguns pontos e ouvir de vocês. Vocês já compraram, não compraram? Enfim, tem algum. Estão vendo alguma coisa de mercado também? Eu acho que essa troca de informação enriquece a nossa prosa. O André comprou uns nitrogenados aí. Aproveitou o bonde, né, Nani? Tá bom. Não fechamos tudo, né? Pelo menos um. Boa noite, né, a todos. Não fechamos tudo, mas pelo menos uma parte aí estamos organizando. Tá bem complicada a situação, né? Tem Olha, empresas que ofereceram agora para a próxima semana aí que deve abrir um pacote com preços melhores até. Então, uhum. vamos acompanhar, né? Vamos ver. E clima também. Como é que tá a chuvarada para esse lado aí? Para nós aqui, Gaúcho do Norte, tá bem ruim de chuva. A chuva, assim, bem localizada, né?
e, e assim, muita gente aqui já com replante, sabe? É isso que é, dá medo, né? Aqui na BR, acho que tinha uns 7, 8 dias assim que não chovia, chovia num lugar ou outro. Aí ontem e hoje ontem, anteontem deu uma chuva parelha, assim, eu acho que pegou todo mundo aí, mas até então, uma chuvinha bem fraca, assim, o pessoal parou, plantava segurando plantio, tava ruim aqui a última semana foi bem seca, vamos dizer assim, né? Aí essa semana agora começou a dar uma chuva um pouco melhor para dar um pouco mais de segurança aí de janela. Turma, mas Positivo. Aqui para nós tá dessa maneira assim. Então, muita gente já preocupando com comprar produto, replante e assim por diante, né? sim, é complicado. Esse momento aí é o vai ou racha, né? E aí no Mato Grosso do Sul choveu ou não, Glaucio? Glaucio planta lá em Campo Grande. Rapaz, boa noite a todos. Choveu, final de semana foi muito bom de chuva, chuva geral aí. Sul do estado até choveu mais do que essa região central, onde a gente planta aqui Campo Grande, Terenos, nessa região bem central. Mas agora o plantio evoluiu um pouco, mas estava bem atrasado. Esse ano foi o ano que a gente começou mais tarde dos últimos 7 anos aí. Vou pegar aqui acumulado de chuva, vamos ver como é que vai ficar acumulado 7 dias. Para fazer aqui como é que tá. Paraná e São Paulo chove bem, Mato Grosso do Sul, parte do sul aqui pega melhor, mas Mato Grosso bem manchado também, ó. Goiás que tá ruim, continua ruim, Tocantins ruim ainda, Bahia também pouca chuva, Minas, o norte nada de chuva, praticamente nada, pouca chuva, né? E o Rio Grande do Sul, mais ou menos. Até agora, né, o Rio Grande do Sul, graças a Deus, começou uma safra com o pé direito, né? Porque os últimos 4 não dava um mapa desse aqui nunca lá no Rio Grande do Sul, os últimos 4 anos. Então, pelo menos uma para dar uma respirada, né? Ô Sidney, você que vende os adubos aí, tem lista, não tem, para 26, 27? Você tava dirigindo lá também, não sei se vai conseguir responder aí. Mas é isso. Ah, É, abriu. Gabriel. Aqui a gente não trabalha muito antecipado as vendas de fertilizantes aqui para safra nova. Alguma coisinha para safrinha, né? Mas para safra 26, 27 ainda nada. O pessoal deixa eu comprar mais em cima da hora mesmo. Tem gente comprando fertilizantes para essa safra agora ainda, porque aqui o plantio começa só em dezembro, né? É bem mais tarde também, né? Sim, sim. E, Mas e, show e de não tem, bola. e não tem esse costume de comprar tão antecipado igual o Mato Grosso ainda, né? É. O Mato Grosso, ano passado, nessa época, tava rodando cloreto, né? O cloreto tava uns 80, $100 mais barato do que hoje, e a relação troca tava boa, rodou cloreto primeiro. Esse ano, rodando super simples, mais ou menos nessa época de outubro, lá pro ano que vem. Mato Grosso geralmente tem essa pegada, mas o que eu achei interessante esse ano é que Goiás também saiu com isso, que já daí não é tão normal, foge um pouco a regra, né? Mas eu acho que esse é um ponto de olhar se tem, se não tem, porque a conta fica boa e aí, enfim, as empresas estão tomando posição. Às vezes não está chegando no produtor, mas as empresas estão fazendo posições aí, né? É positivo. Aqui ainda tá seco aqui o período, né? E Sim, provavelmente final de novembro só, início de dezembro deve começar as chuvas para iniciar o plantio aqui no Pará, né? beleza. Mas é isso aí. Convidar vocês para quinta que vem, a gente vai fazer um mão na massa, vai ser uma dinâmica um pouco diferente nesse mesmo horário aqui, mas com abertura de conta em corretora e provavelmente eu vou estou estruturando o pessoal aqui para fazer abertura de conta direto em Chicago, entender como é que vai funcionar isso aqui. Mas na semana eu passo no WhatsApp, no e-mail de vocês aí também, o que precisa, o que não precisa, e quem quiser abrir, né, vai ser um encontro aqui que
O pessoal vai explicar um pouco como é que funciona isso. Haverá um tempo para fazer o operacional ali de abertura de conta, e aí depois conferir como é, cotar a diferença. Essa semana eu acho que bastante gente tentou fazer operação via corretora brasileira e ficou caro, e Chicago pode ficar um pouco mais interessante. Então, vou trazer essas duas opções aí para próxima quinta, vai ser um negócio mais voltado para opções, tá? Para o mercado de opções. E todas as 4 semanas do mês, né? Toda quinta-feira nós vamos fazendo um negócio: grãos, fertilizantes, opções e tira dúvidas, tá? Então, quem ainda, às vezes, é a primeira, a segunda reunião, já vai pegando a dinâmica aí, como é que vai ser. Se não puder assistir, fica gravado, tá lá na plataforma. Beleza, turma?